A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial. A República de Angola conquistou por mérito próprio um lugar de realce no concerto das nações. Devemos continuar a pugnar pela manutenção de relações de amizade e cooperação com todos os povos do mundo. Angola dará primazia a importantes parceiros, tais como os Estados Unidos da América. For example, the U.S. government just facilitated a new partnership between two American firms and the government of Angola. Por exemplo, o governo dos Estados Unidos da América acaba de facilitar uma nova parceria entre duas empresas americanas e o governo de Angola para investir 2 mil milhões de dólares na construção de novos projetos solares em Angola. It's a partnership that will help Angola meet its climate goals and energy needs while creating new markets. É uma parceria que ajudará Angola a cumprir os seus objetivos climáticos e as suas necessidades energéticas, ao mesmo tempo que cria novos mercados para tecnologias americanas e bons empregos em Angola e, suspeito, em toda a África. Falou o presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden. Angola até hoje vive dependente, manietado, amordaçado, dependente dos convertíveis gerado pelo petróleo. O turismo é o setor que a curtíssimo prazo pode alterar essa situação. O turismo tem capacidade de vir a substituir o petróleo como uma fonte de geração de convertíveis, de divisas. O turismo, segundo a Organização Mundial do Turismo, 2019 garantiu 7 milhões de novos empregos no mundo. E as receitas foram 8,9 trilhões de dólares no mundo, o que correspondeu a 10,3. Eu estou a referenciar o ano de 2019, antes Covid. Isso quer dizer que o turismo, em cada 10 empregos, temos um empregado do turismo. E o turismo, neste momento, e sempre foi o terceiro maior empregador, depois da agricultura, do comércio, que em cada 10 pessoas sobre o globo, naturalmente que o turismo parece como o terceiro maior empregador. Nós andamos aqui aflitos com o petróleo, nós só nos preocupamos com o petróleo para frente e para trás, quando nós temos um setor que em pouco tempo, menos de 2, 3 anos, pode ajudar Angola a atingir os níveis de desenvolvimento, ou pelo menos ter receitas bastante. Se adicionarmos ao petróleo, naturalmente que Angola poderá ter indicadores melhores em termos de economia. E não tenho dúvidas que, bem organizado, o turismo em Angola poderá substituir as receitas originadas pelo petróleo. Falou Pedro Godinho, o presidente da AmCham Angola, a Câmara de Comércio Americana em Angola. Estimados ouvintes da LAC, votos de muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição da Hora da AmCham, o programa de rádio da Câmara de Comércio Americana em Angola. Este programa conta com a produção e realização de João Costa, técnica e sonorização de António dos Santos e semanalmente a quarta-feira cá estamos das 10 às 11 horas para lhe contar o que de mais importante se faz e acontece nas relações entre Angola e Estados Unidos da América. O setor mais antigo de atividade dos Estados Unidos da América em Angola é o petróleo e gás e por isso este setor merece um painel aqui no nosso programa. Hoje numa versão mais reduzida, apenas 2 representantes do painel, e é neste painel de petróleo e gás que a gente analisa vários temas de atualidade sobre o setor que movimenta a economia angolana. Acompanhe as notícias, entrevistas e debates sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos. A hora da AmCham Angola. Hoje vamos falar
sobre a crise das empresas angolanas da indústria de petróleo e gás, olhando para o local content e a nova lei cambial para o setor petrolífero. Conosco está o economista e empresário Christian Issa, a quem vamos saudar. Christian, muito bom dia e seja bem-vindo à Hora da Amcham. Bom dia, Joel. Bom dia, Engenheiro Godinho. Bom dia, caros ouvintes. É uma honra de estar aqui convosco. Obrigado. Nós é que agradecemos e a honra é toda nossa de ter o Christian aqui conosco mais uma vez. Também conosco está o engenheiro Pedro Godinho, ele que é também empresário do setor de petróleo e gás e presidente da AmCham Angola. Engenheiro Pedro Godinho, muito bom dia e mais uma vez bem-vindo à Hora da AmCham. Bom dia, Joel. Bom dia, Christian. Lá vai algum tempo que tivemos a honra de participar no programa da AmCham. Um bom dia extensivo aos técnicos e funcionários da Rádio LAC e um bom dia especial para os membros da AmCham Angola. Muito bem, vamos começar por trazer aqui o tema da atualidade, que é a crise das empresas angolanas na indústria de petróleo e gás. Vamos ouvir aqui os nossos analistas hoje sobre este tema e como subtemas o local content e a nova lei cambial para o setor petrolífero. Engenheiro Pedro Godinho, vamos começar por olhar para a crise das empresas angolanas na indústria de petróleo e gás, começando pelo conteúdo local. Engenheiro Godinho, como é que caracteriza esta crise? Durante algum tempo as empresas queixavam-se de falta de oportunidades no conteúdo local, da fuga de divisas para outras geografias e, naturalmente, do facto de serem asfixiadas e de as grandes multinacionais de prestação de serviços irem ficando com tudo e as joint ventures angolanas e estrangeiras e mesmo as empresas 100% angolanas foram tendo e perdendo terreno. Já houveram tempos áureos, mas hoje andamos distante desse tempo. Então, isto leva-nos ao tema da crise das empresas angolanas do setor do petróleo e gás. Como é que caracterizaria esta crise e que sintomas da crise poderia desde já aqui elencar? Well, é com bastante tristeza que abordo esse tema. É um tema muito difícil de compreender, de suportar, porque vemos que a economia do país está definhando dia após dia, juventude sem emprego, sem perspectiva nenhuma, crianças a alimentarem-se dos contentores, e nós aqui vamos apresentando algumas sugestões no sentido de minimizar, de contribuir na inversão dessa tendência, mas infelizmente nada é feito. É triste. Mais triste ainda se torna porque, historicamente falando, eu junto-me à Angola em 1980. Isso é há 44 anos atrás. É aquela geração da utopia que quase sem experiência nenhuma, quase sem o acesso às grandes academias, universidades no mundo, conseguiram entender quão era importante a transferência de conhecimento e a criação de oportunidades para as empresas angolanas. Nenhum país se desenvolve com empresas multinacionais. É impossível. E desde cedo, respeitando exatamente uma orientação do saudoso presidente Agostinho Neto, em que dizia, ao lado de um trabalhador estrangeiro, vamos colocar angolanos para que haja essa transferência de conhecimento, para que haja essa transferência de know-how. E assim fez. A geração da utopia, com as suas dificuldades, países em guerra, conseguiram definir estratégias que levaram, depois de algum tempo, à inserção das empresas angolanas no setor do oil and gas. Começaram por um processo de angolanização, que era quase uma imposição por parte da concessionária Sonangol, que exigia que as multinacionais deviam treinar os angolanos, enviando-os para fora, muitos deles para os Estados Unidos, com job assignment. Isso quer dizer transferir o trabalhador angolano para os países de origem dessas multinacionais, na altura a maior parte para os Estados Unidos, com a família, isso é mulher e filhos, para que pudesse absorver
no máximo os conhecimentos e vir dar então o seu contributo a este país que tanto necessitava. Isso começou por ser a angolanização. E posto cá, uma vez formado, a exigência era também assumir funções de decisão. Quer com isso dizer, podia não tomar decisão, mas as funções andavam sempre por volta diretor-geral adjunto. De tal forma conseguimos criar o diretor-geral, é o representante da multinacional, indicado pela multinacional, e o adjunto angolano. Foi a primeira fase da aplicação muito bem sucedida da angolanização. Hoje estão aí angolanos que dizem estar em posições de chefia, posições de decisão. Isso não foi por acaso. Foi obra da geração da utopia. Aquela geração que acreditou, lutou, deu a vida por uma Angola melhor. Angolanização. Logo a seguir, o que é que se descobriu? Que todos os bilhões de dólares que estavam a ser gastos na indústria, na compra de serviços, na compra de equipamentos, tudo ficava noutras geografias. As empresas vinham, concorriam, vendiam serviço, os milhões de dólares iam para o outro lado. O governo de Angola, através do Ministério dos Petróleos de Angola, chegaram à conclusão que tinham que pôr um basta. Aí surgiu o local content, que não foi um despacho, que não foi um decreto, que não foi uma lei, foi tão somente uma estratégia bem aplicada para aqueles que geriram a Sonangol há 10, 20, 15 anos atrás. O que é que consistia isso? Empresa multinacional quer vender equipamentos no valor de 400 milhões de dólares, tem que ter um parceiro angolano, as famosas joint ventures. E a partir dessas parcerias com empresas angolanas, o que acontece é know-how transfer, que é com isso dizer transferência de conhecimento, technology transfer, transferência de tecnologia, business opportunity transfer, que é com isso dizer que eles também eram forçados a partilhar a oportunidade de negócio. Se a empresa angolana tivesse 40% e a multinacional 60%, 40% desses lucros finais eram cedidos à empresa angolana. Claro está que esse processo não foi fácil, porque o setor petrolífero não tinha, e nem mesmo hoje, tem quadros bastantes para responder às solicitações. Mas, contudo, foi-se fazendo. Uns bem, outros mal, mas foi-se fazendo. Joel, bastou chegar 2017. E o que é que quer dizer? Nós vimos a proliferação de joint ventures para tudo quanto era canto. Muitas dessas empresas angolanas estavam nessa parceria, não conseguiram adquirir competências profissionais ou tecnológicas em função da área onde estavam. Sabes o que é que faziam, Joel? Pegavam nos proventos, nesses lucros, e iam investir em áreas que melhor dominavam, criavam postos de trabalho. Por isso é que nós vemos 2008, quando Angola atingiu os 2 milhões de barris dia, a partir de 2009, 2010, Angola chegou a crescer em 2 dígitos. Conseguiu-se criar quase que anualmente 200 mil postos de trabalho. Joel, a minha dor está nisso. Nós já vivemos isso, já vivemos esse paraíso. E empresas angolanas bem-sucedidas, parte desses proventos, criavam empresas a nível da agricultura, imobiliária, em todas as outras áreas do seu saber e com capacidade, e criavam empregos para essa juventude. 2018, se não me engano, o decreto 10/18, que desobrigavam as empresas multinacionais a não associar-se à empresa angolana, a verem sozinhas. Sabe o que aconteceu? Aquelas empresas respeitaram. E isso por quê? Porque esse fenômeno não estava somente a ocorrer em Angola. Estava a ocorrer no Brasil, na Malásia, e o Brasil é um grande exemplo de sucesso, porque até há tecnologias, por exemplo, a completação subaquática ou submarina, foi inventada no Brasil. Está a ver com essa transferência de tecnologia? O Brasil lançou para o mundo, e hoje essa tecnologia está a ser utilizada no mundo. Foi criada no Brasil. Com base no quê? No local content. Malásia, Nigéria,
Noruega. A Noruega, quem descobriu o petróleo foram empresas americanas. Mas dentro do conceito do local content, aprimoraram-se. Houve a tal transferência de tecnologia, transferência de conhecimento, a oportunidade de partilha de negócios, que a Noruega, a uma dada altura, passou a produzir o seu próprio petróleo e hoje tem como fundo soberano, parece que já subiu para 1,4 trilhões de dólares de fundo soberano. Esse povo nunca mais vai ser pobre, a não ser que quem venha gerir desbarate exatamente aquilo que foi montado. Está a ver? Usar os recursos naturais ao favor do nacional, ao favor da nação. Hoje, qualquer norueguês orgulha-se de ter nascido naquele espaço geográfico, porque finais dos anos 40, 50, e há quem diga mais cá para frente, dedicavam-se à pesca. É um país pobre. Hoje, 1,4 trilhões de dólares de reserva. Não é dinheiro para ser gasto. Fundo soberano. E qual é o segredo nisso? Local content. E o que é que aconteceu em 2018? Enquanto a geração da utopia, enquanto aqueles que lutaram, deram a vida para o país, conseguiram visualizar isso, hoje está tudo ao contrário. Vieram com tudo isso. O que é que aconteceu? As empresas que já cumpriam isso, viam noutras geografias. Quando foi decretado a independência, a necessidade de estar acoplado a empresas nacionais, o que é que aconteceu? Aqueles que já tinham joint venture começaram a arranjar conflitos com as empresas angolanas. Muitos deles até venderam a uma subsidiária para poder desfazer-se da empresa angolana. Resultado, 90% dessas empresas, dessas joint ventures desapareceram. E o que é mais triste, frustrante, Joel, é que mesmo com o clamor daqueles que ainda estavam na UTI, nos cuidados intensivos, foram ignorados. Foram ignorados, desfecho final, morgue, cemitério. E hoje, se perguntamos, o que é que mudou? Nada. Criou-se a lei do local content, mas as oportunidades não estão para as empresas angolanas, porque há exclusividade. Da exclusividade há preferência e depois há concorrência. Exclusividade quer dizer um trabalho só feito pela empresa angolana. Em termos de tecnologia, de petróleo, a empresa angolana está aqui no mercado capaz de concorrer com a Libarta. O que as empresas angolanas sabem fazer, e não me canso de repetir, porque a situação continua e as empresas continuam a morrer, continuam a ver-se funerais todos os dias. Essas empresas só sabem pintar, raspar, limpar sanitários das casas de banho, meeting and greeting, ir atrás da imigração, sacar visto e deixar visto. Isso é o quê? É negócio de 30 a 40 bilhões de dólares, ir tirar visto, limpar sanitários, representa alguma receita? É isso que reservaram para as empresas angolanas. Preferência. A preferência vai concorrer, vamos ver se tem ou não tem capacidade para avançar. Naturalmente, a empresa angolana não está preparada. Enquanto essas multinacionais trazem o suporte dos bancos nos seus países de origem, nós aqui temos, quando se fala em financiamento, taxas de juros de 21%, 25%, 28%. Quem resiste? Quem consegue dinheiro nessas condições? Então, o que quer dizer? Mesmo na preferência, as oportunidades, os projetos, vão para as mesmas empresas multinacionais. Hoje, falar em concorrência, que empresa angolana existe no mercado que vai concorrer com a Schlumberger, PKU, Jacar Solutions, essas empresas que têm uma tradição secular, estão inscritos nas bolsas de valor dos seus respectivos países, Estados Unidos, Inglaterra, França, e tu aqui a lutar com os tostões, nem banco tens para te apoiar, vais concorrer com quem? Depois, laboratórios. As tecnologias estão sempre a evoluir. Vais comprar aonde as tecnologias? O que é que estão diretamente a dizer? Que todo o dinheiro dos grandes contratos de bilhões vão para as multinacionais. E indo para as multinacionais, onde é que vai esse dinheiro? Para os seus países de origem, eles pagam impostos. E quem se beneficia desse imposto? São os cidadãos desses mesmos países. Se estiver nos Estados Unidos é o americano, se estiver em França é o francês, se estiver em UK vai ser o britânico. E o angolano, cada vez mais definhado, e vamos vendo até com alguma indiferença, porque há dias passei aí num domingo, verem miúdos a degladiarem-se com cacos de garrafa
a tentar ver quem apanhava os restos da comida, e um deles até conseguiu vencer, e quando eu cheguei mostrou o saco de arroz com aquelas larvas lá dentro e sentiu-se vitorioso porque tinha alguma coisa para jantar. Não me contive. Eu disse, hoje vão ter um jantar diferente. Tive que oferecer dinheiro, pelo menos para aquele dia. Mas a solução não está em oferecer dinheiro. A solução está em tomar decisões estruturantes que conduzem ao desenvolvimento do país. Esse dinheiro todo, quando eu ouço falar, não há cambiais, porque os cambiais existem sim, estão em todas as outras latitudes. Agora, a quem interessa isso, essa situação é que precisamos saber. As pessoas têm que parar para pensar, o cidadão, para ver a quem interessa isso. Porque os jovens continuam desempregados, essas empresas todas que faliram, essas empresas onde participamos nos seus funerais, despediram 100, 200, 300 jovens. A quem interessa isso? Muito bem, gente. É uma pergunta que fica no ar. Vamos também ouvir a opinião de Christian Issa, empresário do setor de petróleo e gás. Christian, olhando para os desafios da indústria petrolífera angolana e a crise para as empresas angolanas do setor de petróleo e gás, quais são os sintomas que acredita estarem a evidenciar uma crise no setor e que requer ações urgentes e quais para colmatar essa situação difícil que vivem as empresas angolanas no setor de petróleo e gás? Obrigado, Joel, pela pergunta. Obrigado, engenheiro Godinho, pelo desenvolvimento, não é? Desenvolver o contexto em que o local content cresceu. Para não repetir aquilo que o engenheiro já frisou com muita clareza, vou pegar uma abordagem um bocado diferente. O local content não é só uma questão de dinheiro. Aliás, no seu aspecto menos importante, se torna uma questão de dinheiro. Mas no seu aspecto mais importante, o local content tem a ver com a participação, que gera o conhecimento. A participação que vai gerindo não só o conhecimento, mas vai gerindo o domínio da ciência, o domínio dos processos, o domínio da operação. Este domínio, este conhecimento, esta capacidade operacional que vai crescendo cada vez mais com o conhecimento, é isto que gera o desenvolvimento. Mais que o dinheiro, o local content tem a ver com a sustentabilidade de uma nação. Porque há nações que não têm petróleo, que são extremamente sustentáveis, por causa do nível do conhecimento, por causa da experiência de todo um povo, na participação e abertura na criação da riqueza nacional, em toda uma camada de empresários, dos técnicos, de trabalhadores, de reguladores, toda uma camada de pessoas cujo qual o nível de conhecimento contribui à alavanca deste país em todos os aspectos econômicos. E neste aspecto particular em que nós estamos a conversar é o aspecto dos petróleos. A minha pergunta é, aonde que vai o país com 2%, só 2% da contratação, só as empresas angolanas, 2%. É possível de falar de sustentabilidade de um país, sustentabilidade econômica, porque um governo não faz economia. A economia é feita pelas empresas e os empresários. É possível para um país de fazer uma economia, de se tornar sustentável ao longo do tempo, só com as multinacionais e as empresas que vêm do mesmo país que estas multinacionais, na exclusão de toda uma camada de pessoas que querem, que têm vontade, que já conseguiram as condições para dar os primeiros passos de participação de uma maneira sustentável no ramo petrolífero. 2%. A indústria gastou 14 mil milhões, só se gastou 271 milhões com as empresas angolanas. 2%. Então, isto afeta o crescimento de um país. Isto aqui tem uma responsabilidade. Os que estão sempre a lutar, uma coisa tão evidente, tão clara, os que estão sempre a lutar contra o conteúdo local, são responsáveis destas crianças que comem no lixo, como o engenheiro Godinho acabou de falar. Porque talvez se as empresas angolanas tinham
um bocado mais de abertura com a contratação, um bocado mais de prioridade em que diz respeito à contratação no setor petrolífero. Talvez o pai desta criança ia ser um empregado formado, com bom salário, para mandar esta criança que está na rua, hoje no lixo, para mandar ela na escola, numa escola pública. Talvez que se nós tínhamos uma maior participação, pagávamos mais imposto, que melhorava as condições da escola pública por causa do aumento dos impostos. E por que nós, como nação, tomamos todos os dias, a decisão de fazer um outsourcing da nossa capacidade tributária? E depois também o foco na tributação. A tributação não cresce um país. O que cresce um país é a produção. Então tem que haver uma produção para ter uma tributação. Do mesmo tempo, há uma luta para a exclusão da empresa angolana, mas no mesmo tempo é um próprio governo que quer aumentar a tributação. Como? Isso é magia. Então vão-se tributar as empresas que não operam em Angola, os que ficam com os bilhões de dólares das operações em Angola, vão tributar lá, e cada vez mais vejamos a pressão fiscal a aumentar e a economia a decrescer, porque há uma correlação negativa entre o aumento da pressão fiscal, que faz com que a baixa do crescimento econômico. 2% tem que mudar. Este 2% também tem uma causa. Uma parte da coisa são antropológicos, angolano não presta, estas palavras todas que já nos entrou na cabeça, que são antropológicos, que tem que ser desmontado para que nós possamos ter uma outra luz. Mas se nós voltarmos naquilo que está escrito, temos uma lei 271, cujo qual, na lista de exclusividade, que faz por aí 117 serviços, estes 117 serviços na lista de exclusividade só representa 3% da contratação local. Então, mesmo se for a aplicar estes 117 serviços da lista de exclusividade das empresas angolanas, só faria 3% da contratação. Hoje estamos em 2%. Se nós aumentarmos o leque do serviço, a prestação de serviço dentro da lista de exclusividade, só aumentávamos a 3%. Muito bem, Christian, esta é uma reflexão que se impõe. Caro ouvinte, se agora sintonizou, está a acompanhar a Hora da AmCham Angola, o programa de rádio que lhe conta o que de mais importante se faz e acontece nas relações entre Angola e Estados Unidos. Hoje, como é habitual, na primeira quarta-feira da semana, trazemos aqui aquilo que é o painel de petróleo e gás com o engenheiro Pedro Godinho, presidente da AmCham Angola, e Christian Issa, ele que é empresário do setor de petróleo e gás. Ambos estão a falar sobre a crise das empresas angolanas no setor de petróleo e gás, explicaram o histórico do local content, a falta de oportunidades, o facto das empresas angolanas ficarem apenas com 2% dos contratos e o facto de as receitas geradas nesse setor estarem a beneficiar as outras geografias. São geradas neste setor em Angola, mas beneficiam outras geografias. Vamos para já fazer um breve intervalo, voltamos já a seguir. Estamos a acompanhar a Hora da AmCham Angola, o programa de rádio sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11 horas, aqui na Live. Angola é o terceiro principal parceiro dos Estados Unidos da África subsaariana. Para esse efeito, estão no país empresas de todos os setores de atividades. Uma delas é membro da AmCham, a Chevron, que opera em Angola com o nome Cabinda Gulf Oil Company. Vamos ouvir o testemunho da Chevron e aquilo que é a expectativa da Chevron na AmCham Angola. The establishment of the AmCham in Angola creates a unique opportunity to strengthen U.S.-Angola commercial and economic relations. O estabelecimento da AmCham em Angola cria uma oportunidade única para fortalecer as relações comerciais e económicas entre as duas nações. Acreditamos que as oportunidades de benefício económico e financeiro mútuo continuam por ser exploradas. The Chamber has the potential to be a critical tool in the Angolan government's efforts to diversify the economy. Esta Câmara tem o potencial para ser uma ferramenta crítica nos esforços do governo angolano para diversificar a economia. We are confident that the values, goals and objectives of the Chamber complement those of Chevron
and will result in a deepening of commercial and diplomatic relations between our two countries. Estamos confiantes de que os valores, metas e objetivos da AmCham complementam os da Chevron e resultarão no estreitamento das relações comerciais e diplomáticas entre os nossos dois países. Juntos, podemos fazer a diferença e contribuir para aproximar Angola e os Estados Unidos da diplomacia económica. Falou Judy Moses, diretora-geral para o desenvolvimento de ativos da Chevron Cabo Rock. Os Estados Unidos da América apoiam os esforços do governo angolano para se tornar uma sociedade mais democrática e inclusiva e espera trabalhar com o governo e o povo angolano para realizar as suas aspirações democráticas. A nossa amizade está sempre a subir, ou em inglês, our friendship is on the rise. Falou Tulinabo Mushinji, o embaixador dos Estados Unidos da América em Angola. A LAC oferece-lhe mais um magazine de negócios semanalmente à quarta-feira, das 10 às 11 horas. A hora da AmCham Angola. Então, caros ouvintes, regressamos do intervalo. Está a acompanhar a Hora da AmCham, programa de rádio da Câmara de Comércio Americana em Angola. Os nossos convidados são Cristian Issá, empresário do setor de petróleo e gás, e engenheiro Pedro Godinho, presidente da AmCham Angola e também empresário do setor de petróleo e gás. Ambos estão a falar da crise das empresas angolanas no setor de petróleo e gás, na indústria de petróleo e gás. Já explicaram aqui alguns dos desafios e algumas das suas consequências aqui na nossa economia. Vamos agora trazer aqui mais um subtópico. O engenheiro Pedro Godinho, vamos começar por falar nesta segunda parte sobre a lei cambial. Uma das preocupações que as empresas angolanas mais pedem, primeiro é mais oportunidades, segundo é termos contratuais mais flexíveis e mais alargados e o tão aguardado regresso dos pagamentos em dólares para o setor de petróleo e gás, já que no setor mineiro, pelo menos nos diamantes, é assim, é permitido naturalmente vender os diamantes em dólares e também ter as operações e pagamentos em Angola na moeda forte. Em Angola, falava-se recentemente no regresso dos dólares à economia, ou seja, dos pagamentos em dólares, mas pouco ou nada se tem estado a ouvir nos últimos tempos. O que tem a dizer sobre isso? Joel, eu ia começar por referenciar o seguinte. As pessoas perdem muito tempo quando vão à busca do setor diamantífero. Eu penso que não há comparação possível entre o setor de diamantes e petróleo. Pelos danos que este país vai sofrendo com a aplicação dessa Lei 2/12, que é a nova lei cambial, a lei cambial de 13, a memória não me atraiçoa, 9 de janeiro. Pelos danos que essa lei hoje vai provocando, eu acho que não precisavam comparar a setor nenhum, porque a coluna vertebral da economia desse país é o petróleo. Os diamantes contribuem com 2 bilhões ano, quando muito 2,3, 4 ou 1,9. O petróleo já chegou a contribuir com 110, 120 bilhões de dólares ano. E então qualquer decisão mal tomada que leva à exportação desses cambiais para as outras latitudes, é o povo que sofre. É o desenvolvimento da Angola que se vai atrasando dia após dia. E depois há coisas que se podem resolver com decisões simples, com decisões que não acarreta sacrifício, que não acarreta estruturação do sistema em si. É só vontade. Vontade, Joel. No ponto de vista legal, as empresas que recebem em dólares são os operadores, tanto multinacional como empresa angolana. Ela recebe os proventos em dólares na conta e se precisar comprar uma resma de papel, ele não vai pegar nos dólares, ir à livraria ou ir à tabacaria ou ao fornecedor e pagar em dólares. Ela é forçada a converter dentro do banco comercial os dólares para kwanzas. Então isso é um falso problema, não pagar as empresas prestadoras de serviços em dólares. E por quê? E quais são os danos? Vamos começar pelos danos. Uma empresa prestadora de serviço, até que seja multinacional, não nacional,
presta o seu serviço e a nível contratual precisa de 45, 60 dias para receber o seu pagamento. A taxa de câmbio de referência para o pagamento dos serviços é do dia em que se emitiu a fatura. Situações há que o operador muitas vezes leva, em vez de 60 dias, leva 180 dias. E mesmo nos 45 dias ou 60, tão logo o Kwanza se desvaloriza, suponhamos, um exemplo que eu gosto de dar, é mais simples, tinha que receber 1 milhão, a taxa de câmbio estava a 400, quanto é que a empresa prestadora de serviços tinha que receber? 400 milhões. Ok, o Kwanza se desvaloriza para 500 e então quem tem que pagar? O operador não tem todo o seu dinheiro domiciliado em Angola. Ele deixa o seu dinheiro domiciliado na sede mãe, lá fora, Estados Unidos, UK, França, you name it. Diga onde tu quiseres a origem, vai lá estar. E quando eram 400 kwanzas o dólar, para pagar os 400 milhões, tinha que trocar $1 milhão. Quando o kwanza se desvaloriza para 500, naturalmente ele vai dizer, agora já não precisamos trocar o $1 milhão para fazermos os 400, só já precisamos de 800. E esses 200 vão ficar aí. Esses 200 não vêm para Angola. Os 200 que é a diferença, para pagar, para quem não vai vir para Angola. Portanto, o que nós vemos aí é que com essa filosofia e tendo nós a consciência, e eu já conversando com pessoas que estiveram intrinsecamente ligadas a esse processo, a lei dizia que o Kwanza é estável. Pois bem, em 2012 o Kwanza era estável. Nessa altura até $1 equivalia a 100 kwanzas, hoje não equivale a 100 kwanzas. A partir daí, nós vemos que, à medida que o Kwanza vai se valorizando, quem tem que pagar vai trocando por poucos dólares e essa diferença dos dólares fica lá fora. E esse diferencial, muitas vezes até pode corresponder à margem de lucro, porque há empresas cuja margem de lucro anda em 10%, 15%, 20% e outros até 8%, qualquer coisa como isso. Se tu perdes esses 10% em perdas cambiais, o teu destino natural é a falência. É a falência. E sabe o que é que as multinacionais fizeram? Interessa-nos continuar no mercado. O que vamos fazer é o seguinte, porque o operador também não quer que a multinacional vá à falência. E também não está interessado as operações sejam atrasadas, porque ele fez o investimento e tem um tempo para recuperar. Então, o que vai dizer é o seguinte, vamos arranjar uma forma de resolver isso. Qual foi a forma, Joel? Acordo tripartido. O que é o acordo tripartido? É a empresa que presta serviço aqui em Angola, multinacional, ao operador e, por sua vez, essa empresa que presta aqui o serviço cria uma subsidiária lá fora. A que está dentro de Angola é residente cambial. A que está fora do país é não residente cambial. Quer com isto dizer, tem que ser forçosamente pago em dólares ou moeda convertível. A lei exige que quem está aqui residente cambial, como essa que está aqui a prestar serviço, é kwanzas. Mas quem está fora é dólares. Então, nesse acordo tripartido, disseram, vamos fazer o pagamento todo lá fora e só pagamos aqui os kwanzas que você necessitar, para pagar renda da casa, para pagar salários, todo o resto fica lá fora. Esse é o famoso acordo tripartido. E, Joel, eu sei que quem está à frente a liderar esse processo tem conhecimento disso, tem conhecimento do que está a passar. E por que esse interesse? E no início da aplicação da lei era pagamos 70% da tua dívida dos 300 milhões ou de $500 milhão, aqui 30% em Angola em Kwanzas e os outros 30% lá fora. À medida que o tempo foi passando, passaram de 70 para 40 em Angola, 60 lá fora. Hoje está 90, 95. E não acredito hoje que quem está à frente das políticas cambiais, que está à frente da nossa liderança, não sabe disso. Sabem. E por que é que não se faz? E repito, o setor petrolífero, em termos de gastos anuais, quando está no pico, pode atingir os $40 bilhões. Vai variando entre 20, 30, 40 bilhões. E esses bilhões, esses 30, 20, 40, estão lá fora. Estão a beneficiar outras economias. Hoje, a título de exemplo, que as empresas estão logo, houve o decreto 10/18, que as empresas tentaram fazer foi como é que nos podemos livrar dessas parcerias angolanas, sobretudo aquelas que já tinham joint ventures. E então a solução foi criarem conflitos, no sentido de infernizar a relação,
e com o objetivo de dissolver as joint ventures. E quando isso não acontecesse por essa via, o que eles acabavam por fazer é vender a sua participação numa empresa subsidiária, uma empresa que era criada para o efeito, vendiam a sua participação e deixavam o parceiro abandonado a solo. Forçava que o parceiro também tivesse que quantificar a sua participação, work interest que tinha na joint venture e então dissolver. Foi assim que todas as joint ventures que foram criadas e que tinham muito sucesso e criadas pela geração da utopia, a geração daqueles que pensavam Angola, pensavam país e que tudo fizeram dentro das suas limitações, tudo fizeram no sentido de criar mecanismos para que o país e as empresas angolanas beneficiassem dessas oportunidades que muito merecemos. Desde com o decreto 10/18 que deixou de se obrigar a essa parceria, que as multinacionais questionaram. Se o governo voluntariamente tomou essa decisão, quem somos nós? E por que havemos de dividir 100% da oportunidade com uma empresa angolana? Portanto, quanto maior for a percentagem dos nossos proventos, melhor. Então, acabaram por enveredar por esse caminho. E vou dar aqui um exemplo muito triste e que gostaria que a nossa liderança refletisse sobre isso. Numa dessas joint ventures, a multinacional concordou em fazerem dentro do princípio da transferência de conhecimento, know-how, tecnologia, oportunidade de negócio, decidiu a joint venture, juntamente com o parceiro angolano, decidiram construir um centro tecnológico com equipamento denominado Hyperbaric Chamber. É um equipamento que serve para calibrar as árvores de Natal. São aqueles equipamentos que recolhem o petróleo, o óleo e o gás no fundo do mar. E antes de colocarem para o fundo do mar, têm que avaliar o seu funcionamento. E para isso, depois de fabricado, é preciso ser testado. Ou, em caso de avaria, retira-se e quando lá tiverem que voltar a colocar, tem que ser testado. E esta tecnologia não existe em África. Então, eles motivados e porque estavam habituados a trabalhar dessa forma, porque também fizeram o mesmo no Brasil, na Malásia, para eles foi um facto natural tentarem desenvolver essa tecnologia cá em África, onde estavam presentes. 50 milhões de dólares, Joel, foram gastos. Angola, com uma tecnologia única no continente, que ia permitir com que todos os outros países da região e do continente que tivessem que fazer esse trabalho de calibragem, em vez de levarem para a UK e a Inglaterra ou para os Estados Unidos para serem calibrados, eram feitos cá em Angola. E mais, as árvores de Natal, que antes da construção deste projeto, variadas, precisavam ser calibradas, eram levadas para os Estados Unidos, ou para a Inglaterra, para a UK, para o Mar do Norte. 6 meses a ir, 6 meses a vir, 12 meses, e o campo fechado por 12 meses, sem produzir. Transferiu-se para aqui essa tecnologia. Gastou-se esses recursos. 50 milhões de dólares. Dia 10 de novembro, um dia antes da independência, 2021, o Ministro de Estado para a Coordenação Econômica, Manuel Nunes Júnior, inaugurou o centro. Todos nós felizes, porque Angola deu mais um passo em termos de tecnologia. Quando decidiram implementar essa estratégia de solução da joint venture, perguntaram para que a gente vai ter que continuar a gastar dinheiro aqui e depois ter que repartir com o parceiro angolano. Então, decidiram vender tudo. E quando o parceiro angolano disse que não, nós temos capacidade financeira para ficar e manter essa tecnologia conosco, acabou-se descobrindo que essa tecnologia só é rentável quando combinado com outros serviços que só a multinacional dominava. Joel, destino desse investimento, sucata. Sucata. Falou-se sobre isso, escreveu-se, falou-se, fala-se sobre isso. Até hoje nada foi feito e os equipamentos que foram instalados já começaram a entrar em fase de degradação. É essa questão que muitas vezes nos leva a pensar que mal é que este povo cometeu para merecer tanto castigo assim.
colonização, 400 e tal anos, 500, 27 anos de guerra, 22 anos de paz com a esperança, e hoje vemos crianças a comerem nos contentores, hoje vemos todo tipo de explicações que não há cambiais, não é? Quando há normas, há despachos, há decretos, cuja sua alteração conseguem transformar a vida do angolano de miserável para prosperidade. É essa a questão que nós queremos levantar. A quem interessa isso? Acreditamos que a nossa liderança não pode ser assim tão insensível a estas situações. E outro aspecto que gostaria de realçar também, e não me canso de dizer, sentimos, vemos que o Presidente da República tem vontade de deixar algum legado para ser recordado que enquanto foi Presidente, a vida dos angolanos mudou. Mas há um punhado de colaboradores que ao lado deles estão, que o impedem e eu aconselho o contrário. Eu acho que também já é hora de começar a prestar alguma atenção à voz daqueles que não envergam camisolas partidárias, os apartidários, mas têm consigo a preocupação com a nação, com o país, e que se orgulham muito de terem nascido nessa terra e que querem deixar alguma coisa feita para o bem-estar desse povo, porque todos nós devemos nos orgulhar. Se um dia Angola atingir a fase de desenvolvimento, como aconteceu em 2010, 11, quando víamos os expatriados todos a encherem os aviões, a quererem vir para Angola, e muitos deles até a forjarem nacionalidade angolana, para poderem viver neste país. É uma demonstração disso. Nós podemos conseguir. Angola já conseguiu controlar a sua inflação para 7,8%. Angola já conseguiu ter 2 dígitos de crescimento, acima dos 10%. Por quê? Que mal fez esse povo? É uma pergunta que não se quer calar e nunca se vai calar. Muito obrigado, engenheiro Pedro Godinho. Luciano, vamos falar então de um tema que sempre defendeu, quer no Jornal Expansão, quer aqui no programa, que era o regresso dos pagamentos em dólares a prestadoras de serviço e, inclusive, já houve ecos dessa informação. Mas o que dizer dessa necessidade e, naturalmente, que novidades há sobre o assunto? Ok, Joel, queria dizer que, a respeito da intervenção do engenheiro Godinho, que eu queria acrescentar um bocado mais do subsídio, é muito mais grave que isso. Engenheiro Godinho, quando tudo se paga lá fora, é que não deixa este dinheiro entrar na sua economia para criar os efeitos multiplicadores, porque um dinheiro na tua economia vai sempre constituir um investimento, vai sempre constituir um empréstimo para um grupo que precisa de dinheiro para investir num outro projeto, e esses investimentos, estas transações de um dinheiro que entra numa economia vai criar um efeito multiplicador. Se nós pegarmos um dinheiro ao longo de um tempo, por exemplo, entrou $5, vamos ver que estes $5 dentro de uma economia a ser transacionada, depois de 6 meses não é mais $5, é 30. Noção econômica muito simples. Agora, quando tu pegas este $30 que nem entra na tua economia, não se cria efeito multiplicadores, mas ficas com a dívida do cost oil. Então, quer dizer que nem se dão a oportunidade de ter este dinheiro a girar, talvez um bocado dentro da nossa economia, para criar estes efeitos, esses impactos multiplicadores. Deixamos este dinheiro ser transacionado lá fora, criando estes impactos econômicos lá fora, mas nós ficamos com a dívida, porque vamos pagar no cost oil. Então, Godinho, Joel, eu fico com muita dificuldade de entender a mente que sustenta isto tudo. Talvez temos que voltar nos básicos da economia. Ou talvez é uma questão, como o engenheiro Godinho sempre abordou, uma questão de falta de patriotismo. Esta lei só tem um mérito. Aviso 2/2, só tem um mérito. O mérito de desviar os fluxos financeiros que entravam em Angola foram desviados para outras latitudes, outros países, onde que este dinheiro que existe se transaciona. A questão é como que isso pode ser beneficial à nossa nação, à nossa economia. E ao longo do tempo vamos ver os impactos. Vamos ver os impactos da mal decisão. Os impactos das decisões mal tomadas hoje, sabemos todos. E quando falamos com todos os atores, que seja o BNA, que seja a NPG, o empresariado e o banco, todo mundo está de acordo com o aviso 212. Tem que mudar.
tem que se revogar. Mas por que até agora nada está a ser feito? São perguntas reais que nós, na nossa posição, não conseguimos entender. Desvia os fluxos, fica com a dívida, paga a dívida e depois não fica com nada. Temos que sempre voltar aos empréstimos, à linha de créditos, à busca dos investidores, por enquanto que a nossa estratégia deveria ser de criar o investidor angolano. Não, estamos à procura do investidor que um outro país criou. Um outro país criou os investidores dele. Nós não queremos criar o nosso para ir buscar os investidores lá fora, como se fosse o caso que estes investidores iam mudar ou fazer para Angola aquilo que só pode ser feito para um angolano pela Angola. O aviso 22, todo mundo está de acordo que isto tem que mudar, mas até agora não muda. Por quê? A cadeia toda do ramo petrolífero, o próprio Estado recebe em dólar, a operadora recebe em dólar. Tudo que está pago, os serviços pagos às empresas internacionais se pagam em dólar. Aliás, falamos do petrodólar. Mas quando advém o prestador de serviço angolano, aí o petrodólar acaba. Aí não se pode pagar em dólar. Nem tem a sensibilidade de entender como que isto impactou a economia, o crescimento, a inflação, qual é a correlação entre o miúdo que come na rua e a política cambial, porque há uma correlação, pode até ser uma correlação indireta, mas há uma correlação, porque o 22 desvia os fluxos financeiros. Os fluxos financeiros não criam os efeitos multiplicadores. Os efeitos multiplicadores que quem que cria empresa, emprego e a robustez das empresas não cria empresa nenhuma. O Estado perde na tributação e o investimento público baixa e o miúdo está na rua. Eu te designei a correlação entre 2,12 e o miúdo na rua. Há uma correlação indireta, mas há uma correlação. Será que os nossos inteligentes não conseguem entender isso? Ou há outros motivos atrás disso? O aviso 22, Joel, para concluir, é uma má lei. É uma lei que foi feita pensando numa só coisa, que é a retirada do dólar como moeda de transação dentro da nossa economia. Mas, como se diz, eles olharam pelo iceberg, viram a parte emergida do iceberg, mas não sabia que a pedra, afinal, estava lá embaixo. E o engenheiro Godinho falou bem e diz, não, se o propósito é a retirada do dólar como uma moeda transacional na nossa economia, então deixa as empresas ser pagas em dólar e quando as empresas querem executar a sua despesa, vão trocar, como a operadora faz, como o provedor de serviços Schlumberger Liberton faz, eles trocam os dólares para ter kwanza para executar as despesas dentro da economia angolana. Por que todo mundo pode beneficiar desta prerrogativa de ser pago em dólar, menos quem faz a economia? Quem faz a economia somos nós, que fizemos a economia. A pequena e média empresa, que é a coluna vertebral da economia. Então, coloca uma lei que desloca a coluna vertebral e o corpo não consegue se erguer, não consegue se levantar, não consegue ficar de pé. E aí vai a cambalhotada do kwanza. Porque há uma correlação direta entre o 2,2 e a desvalorização do kwanza. Assim vamos sustentar esta lei para chegar até onde? Num kwanza a $4.000. Porque vamos chegar até lá se continuarmos assim. Então o 2,2 tem que ser revogado, o 2,2 não serve para nós. E, aliás, vamos ver nos contratos, diz, não, vamos te pagar em kwanza, mas os teus preços em kwanza têm que ser preço fixo pelo próximo 3 anos. Como que eu posso te dar um preço em kwanza que seja fixo no próximo 3 anos, dando a história a cambial do kwanza? Então, as multinacionais começam também a se aproveitar nisso, para cada vez mais asfixiar a empresa angolana.
Então, para mim é isso, Joel. O 2.2 só desviou os fluxos financeiros, deixou o país com grandes dívidas, desvia o fluxo, mas deixa o país pagar o cost oil e deslocou a coluna vertebral da economia que é Angola. A economia tem que ser feita pelas pequenas e médias empresas e esta lei não ajuda para nada. Muito obrigado, Christian Issa. Muito obrigado, engenheiro Pedro Godinho. Chegamos ao fim do nosso debate. Vamos aproveitar para agradecer a ambos a disponibilidade para falar sobre a crise no setor petrolífero vivida pelas empresas angolanas no setor do petróleo e gás. Engenheiro Pedro Godinho, muito obrigado. Esperamos contar consigo em próximas ocasiões. Muito obrigado, Joel. Obrigado, Rádio Ouvintes Slack. Obrigado aos membros da AmCham Angola. E obrigado, Christian, pela sua contribuição. Também agradecer ao Christian Issa por participar deste debate. Christian, muito obrigado. Esperamos contar consigo em próximas ocasiões. Muito obrigado, Joel, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui a falar convosco. Essas são as coisas que são muito claras na minha mente e consigo, assim, exprimi-la com muita simplicidade. Muito obrigado, engenheiro Godinho. É sempre uma honra de partilhar o palco consigo. Vamos lá para uma Angola melhor, uma Angola mais robusta. Agradeço também os ouvintes pela participação e confiança. Obrigado. E assim, caro ouvinte, obrigado por sintonizar os 95.5 em FM e ouvir este programa todas as quartas-feiras, das 10 às 11 horas na LAC, 95.5 FM. João Costa e Antônio Santos despedem-se com a promessa de regressarem, se Deus quiser, na próxima quarta-feira. Até lá. A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial.